versículo 5 do capítulo 22. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e ela nos inspira e nos faz sonhar e pensar em como será a vida na eternidade. Permita-nos, Senhor Deus, andar por essas ruas. Permita-nos, Senhor Deus, comer do fruto dessas árvores. Permita-nos, Senhor Deus, beber da água deste rio. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sobre as ruínas da cidade meretriz, do versículo 8 do capítulo 21,
Entretanto, surge a esplêndida visão da cidade noiva, a cidade de Deus, a Jerusalém Santa, conforme ele diz, vinda do céu da parte de Deus, e a igreja redimida do futuro, pronunciada, avisada, anunciada pela igreja redimida do presente. Os irmãos leram comigo que um dos 7 anjos que portavam as 7 taças vem e fala com João. Lá, as 7 taças são mostradas no capítulo 17, a partir do verso 1. Então ele diz: vem que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o que ele mostra não é uma pessoa, uma mulher muito bonita, vestida de branco, com os cabelos trançados e carregando um buquê maravilhoso. O que ele vê é uma cidade. Não é uma pessoa, mas é uma habitação, um lugar onde as pessoas vivem em comunidade. E ele então é transportado, o texto mostra claramente que não é literalmente, mas é em espírito, repetindo o que já tinha sido dito lá no capítulo 4, que em espírito ele o levou para ter aquela visão das coisas que viriam. Então o que ele está tendo aqui é uma visão do futuro a respeito do que Deus está construindo para nós. Ele é levado para uma alta e grande montanha, e somente quando nós somos colocados sobre a alta montanha da revelação de Deus, pela fé, que nós somos capazes de ver a igreja como ela é idealmente e como será no futuro eterno e perfeito na casa de Deus. O apóstolo João, então, ele vê uma cena de transcendentes beleza, esplendor. Ele olha e vê a cidade. O anjo havia prometido lhe mostrar a noiva, mas o que ele vê é uma cidade. Dessa forma, a cidade é a noiva. Então, quando se fala da noiva, se está falando da cidade, da Nova Jerusalém, do lugar onde nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. E tanto a noiva quanto a cidade são referências simbólicas à igreja de Deus. A descrição da cidade, encontrada aí no verso 9 até o versículo 5 do capítulo 22, ela pode ser resumida em 12 afirmações que a gente pode ver aqui no texto, e eu vou tentar passar pelas 12 até as 10h45. Se não der, aí a gente vai para a lição número 31, tá bom? Vai fazendo assim. Então, a primeira afirmação que nós precisamos entender é que a noiva é uma cidade, a cidade santa, a Jerusalém Santa, versículo 10, versículo 16, versículo 18, ele fala isso. E como tal, ela é a comunidade dos homens que têm comunhão com Deus. Nada na totalidade do universo é tão glorioso quanto essa comunhão com Deus. Ele habita conosco, nós somos as suas ovelhas, o seu povo, e sobretudo, como o símbolo da cidade santa claramente indica, a comunhão ali é santa e é permanente. A cidade que ele vê é uma cidade santa, onde não tem pecado, onde não tem desonestidade, onde não tem trapaça, onde não tem politicagem, onde não tem partido político para as pessoas ficarem brigando umas com as outras, onde não tem time de futebol para a gente ficar xingando o adversário e fazendo piadinha grosseira a respeito do time que ele torce. Ali o que existe é santidade, desde o nascer da manhã até o pôr do sol, e nem isso tem lá, não tem nascer da manhã nem pôr do sol, porque sempre Deus está presente e Ele é luz. É importante nós entendermos que lá no céu não haverá pecado de forma alguma, nenhuma mínima, pequeniníssima expressão de pecado, mas o que essa cidade vai usufruir o tempo todo é santidade. Santidade por incontáveis pessoas. É uma cidade. A gente olha para uma cidade, quando você viaja de avião e olha lá de cima, as cidades parecem pequenas, e aqui embaixo você vê a cidade inteira e tem milhões de pessoas. É interessantíssimo quando lá em cima a gente olha para Goiânia. Parece pequena, parece minúscula, mas são 2.200.000 pessoas vivendo no mesmo local. E a Bíblia está falando de uma multidão de pessoas vivendo no mesmo local sem um único pecado ser cometido por qualquer uma delas a qualquer momento. Assim,
esse transcendente esplendor da igreja ideal, da igreja do futuro, está aqui simbolizado na visão dessa cidade. Observe ainda mais que a totalidade do conceito aqui é escatológico. Ele está vendo a igreja que será, a igreja que virá, ou a igreja que seremos, quando o Senhor Jesus surgir com todo o seu poder e glória no dia final. A cidade aqui descrita, ela pertence ao reino dos céus, e é interessante que quando ele diz que a cidade desce do céu, o verbo para descer, ele está num tempo que demonstra continuidade, como se a cidade estivesse descendo continuamente do céu. Parece que nunca vai chegar na terra, mas o conceito não é esse. O conceito é de que essa santidade, esse frescor, esse esplendor, ele é constantemente alimentado por aquele que é o dono do céu. A cidade desce no sentido de que Deus está sempre, constantemente alimentando o que ela é e o que ela será por toda a eternidade. Ela pertence nesse momento ao futuro, mas haverá um momento em que ela deixará de ser futuro, deixará de ser o que nós falamos que é um ideal, e passará a ser a coisa mais real que nós vamos viver por toda a eternidade. Enquanto nós estamos na terra como igreja, nós somos um povo peregrino, mas quando a nova Jerusalém surgir, então nós teremos residência fixa, não haverá mais essa peregrinação. Ela é a comunidade dos homens que vivem segundo Deus e que foram predestinados para reinar com Ele eternamente. Jerusalém é santa, ela é nova, e isso é interessante observar. Quando diz que é a nova cidade, é sempre bom relembrar que o conceito de novo não é um novo, completamente novo, uma outra cidade, mas é a cidade renovada daqueles que foram transformados pelo Evangelho. É a nova a partir da antiga, é a nova reformulada, renovada a partir da antiga cidade. E aqui tem um contraste interessante e que é sutil, mas que é perceptível. Quando Apocalipse se refere a Jerusalém, ele chama de cidade santa, de cidade nova. Quando ele se refere a Babilônia, é a grande cidade. Em nenhum momento chama Jerusalém de a grande cidade, falando de majestade, de opulência, de imponência, mas sempre das características do seu próprio Deus. Por isso, Apocalipse, para evitar qualquer ideia de semelhança entre Jerusalém e Babilônia, usa esses qualificativos diferentes. A Babilônia é a grande cidade, mas a Jerusalém é a santa cidade. É bom a gente saber disso, que qualquer ideia de grandeza, de grandiosidade, embora tudo que a gente vê aqui é belíssimo, é caríssimo e é perfeitíssimo, em nenhum momento a ênfase está na opulência, mas em todos os momentos a ênfase está na perfeição, na pureza e na santidade. Até as pedras preciosas que são utilizadas, o que se enfatiza não é o seu valor, mas é a sua pureza como uma joia preciosa. Então é o diamante puro, é o jaspe puro, é a pedra pura em si, na sua beleza, não no seu valor comercial. É isso que é enfatizado aqui. Então a cidade, ela é de ouro puro, tão puro que fica transparente, como um vidro translúcido. Você vê isso lá no capítulo 4, verso 6, é repetido no capítulo 15, verso 2, e é explicado aqui agora no capítulo 21 e 22. Então, a pureza, a santidade, a graciosidade, a radiância do caráter da comunhão entre Deus e o seu povo está nessa cidade. Lembra que a cidade não é uma construção em si. Essa visão de uma cidade é só para mostrar para a gente o que será entre nós e Deus. É claro que existem elementos que nós podemos entender que são literais. Nós vamos morar em algum lugar e lá haverá construções, porque Jesus Cristo disse que Ele ia nos preparar lugar, uma vez que na casa do meu Pai há muitas moradas. E a linguagem que Jesus usa em João 14
não é a linguagem de uma cidade, mas é a linguagem de uma casa. Então, quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, é dentro da casa, não numa linguagem de cidade. Ou seja, na casa do meu pai tem muitos quartos. É como se fosse uma grande mansão. Então, ora a Bíblia fala de uma casa com muitos quartos, ora a Bíblia fala de uma cidade com muitas construções, mas o que é enfatizado aqui é a pureza, a santidade do relacionamento entre Deus e aqueles que Ele salvou. Em princípio, nós gozamos dessa comunhão com Deus desde já. Mas mesmo assim, a nossa comunhão com Deus hoje, mesmo pecadores e mesmo salvos, perdoados, ela é cheia de altos e baixos. Nossos pecados muitas vezes interferem na nossa comunhão com Deus. Embora não haja perca da salvação, mas há perca de alegria, a perca de santidade, a perca de consagração, de propósito, que nos entristece muitas vezes. Mas é a mesma comunhão, só que agora retirada de todos esses elementos pecaminosos e elevados à condição da presença plena de Deus o tempo todo. Observe que em primeiro lugar é enfatizado a beleza do símbolo. A descrição que João faz é para a gente ficar assim, puxa, que lindo. A Clarice agora aprendeu, minha netinha, a falar isso toda hora. Ela vê uma coisa, olha vovô, que lindo. Loja de brinquedo, então tudo é lindo na loja de brinquedo. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, né? E nós vamos ficar assim, embasbacados diante da beleza do novo, que nos atrairá os olhos e a atenção o tempo todo. O texto diz que a cidade é um cubo perfeito. Ela tem as mesmas medidas em todas as direções. Tem 12.000 estádios em cada direção. Observe então a beleza do símbolo. A cidade se estende por 12 quilômetros em cada uma das 3 dimensões. 12 quilômetros é o que é esses 1.500 estádios aí. Aparentemente parece uma cidade pequena, porque o perímetro urbano de Goiânia hoje, por exemplo, é 32 quilômetros. Quando você entra ali no trevo da saída de Anápolis e sai lá no trevo de Aparecida, você anda 32 quilômetros. Então, a Goiânia hoje é o dobro do tamanho da Nova Jerusalém, né? Se a gente fosse colocar as medidas literais. Mas o que está enfatizado aqui é a perfeição das medidas. Medidas iguais para simbolizar a perfeição, o correto, o acerto. A largura, o comprimento, a altura, toda feita de ouro puro, liso como cristal, límpido e brilhante. E o que isso significa? 12.000, na visão de William Hendrickson, é o produto de 3, que é o número da Trindade, vezes 4, que é o número da humanidade, vezes 10, vezes 10, vezes 10, da duplicação da perfeição final e completa. O uso dos números é para representar a verdade que está por trás, e não simplesmente as medidas em si, por si só. O reverendo Heber Campos, quando ele fala sobre o habitat humano, ele tem 7 palestras sobre isso na internet, eu recomendo os irmãos assistirem, só para ficarem maravilhados com como ele enxerga a Nova Jerusalém. Reverendo Heber diz que ele, mais do que muitos teólogos reformados, entende que tem muita coisa literal na descrição dessa cidade. A gente vai ver isso lá mesmo. Que ele não vê a necessidade de simplesmente observar o símbolo, mas também a literalidade. Então ele tem essa peculiaridade na sua forma de interpretar o livro de Apocalipse. E aí tem 7 exposições dele na internet sobre isso, e você fica embasbacado com as coisas que ele fala lá. Ele diz que a Nova Jerusalém, nas suas medidas, eu pensei que era aqui que estava essa medida, mas ele deve ter tirado de outro lugar. A distância é como se fosse daqui até lá em João Pessoa. Eu fiz essa distância de carro uma vez, 2.540 quilômetros de Nova Jerusalém. Mas aqui está dizendo só que é 12 quilômetros, né? Não é 12.000 quilômetros não. Mas tem essas questões dos cálculos aí que as pessoas fazem. Um autor calcula de um jeito, outro autor calcula de outro jeito. E eu não tive tempo de pesquisar para saber qual que é a fonte exata. Eu vou ver se eu acho e conserto aqui a minha interpretação.
Mas o fato é que, mesmo pensando em medidas, o que é enfatizado, e é bom a gente guardar isso no coração, é a perfeição, não o visual em si. Andando um pouco mais, tal comunhão ela é completa, ela é perfeita em todas as direções. Aqui e agora temos um antegozo dessa comunhão quando nós oramos, cantamos, adoramos e servimos a Deus, mas lá tudo isso será completo. A Anderson diz que foi prenunciada então pelo Santo dos Santos no tabernáculo e também no templo de Salomão, mas eles também eram um cubo perfeito. Os irmãos vão se lembrar que na descrição do Santo dos Santos no tabernáculo era um quadrado perfeito. O formato do Santo dos Santos no templo de Salomão era um quadrado perfeito. Então a Nova Jerusalém, a cidade inteira, será um quadrado perfeito, para enfatizar a plenitude da presença, a plenitude da certeza e a plenitude da absoluta segurança a respeito de tudo aquilo que Deus faz. Só que quando nós olhamos a descrição aqui, lá não tem santuário. A própria cidade é o santuário. Deus é o santuário. De modo que nós vamos conviver com uma representação completamente diferente. Quando você pesquisa a Nova Jerusalém na internet, você vê algumas das figuras que eu estou colocando aqui, eu tirei da internet usando a pesquisa Nova Jerusalém. Então você vê essas coisas maravilhosas aí, ó. Só em filme de Senhor dos Anéis que a gente vê essas coisas, né? Ou Thor, Asgard, aquelas coiseiras todas lá. Mas lá não tem santuário. Você pega algumas das gravuras da Nova Jerusalém, tem um prédio bem grande no meio, como se fosse o templo. Não tem isso lá. Tem uma praça, tem um trono e tem Deus. O resto é tudo diferente do que nós aprendemos nas Escrituras o tempo todo aqui. O santuário não é mais um lugar. O santuário são as pessoas. E no céu também será assim o próprio Deus em pessoa. Então a segunda afirmação que a gente faz é que a cidade santa é a noiva, a esposa do Cordeiro. Venha ver a noiva, e aí o que você vê é uma grande cidade. Então, a cidade é a noiva. O que nós vamos ser, como nós vamos viver na eternidade, é o relacionamento entre o marido e a sua noiva. Por isso que a Bíblia sempre usa o casamento como um exemplo, um modelo do que é a relação com Deus. E é por isso que quando os casamentos entram em crise, é preciso perceber como que é o relacionamento de Deus com a gente. Como que eu posso ser uma esposa consagrada, fiel e verdadeira? Olhe para como que é a relação da igreja com Deus, como a igreja está submissa, como a igreja foi salva, como a igreja é cuidada, como a igreja obedece, assim a esposa deve se relacionar com seu marido. Como que eu posso ser um bom marido, um marido de verdade, que a minha esposa não vai ter vergonha, nem vai ficar me pegando no meu pé o tempo inteiro? Seja como Cristo. Cristo amou a sua igreja de tal forma que ele se entregou à morte por ela. E ele fez tudo isso para santificá-la, para consagrá-la, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Então, por isso que a Nova Jerusalém é cheia de pedras preciosas, não porque são ricas no valor, mas porque são puras na sua essência. O bom marido é aquele que trabalha para a purificação, para a santificação da sua esposa. A boa esposa é aquela que trabalha para a purificação, para a santificação do seu marido. Então nós temos o modelo. O modelo é a relação de Cristo com a sua igreja. Quer ter um casamento exemplar? Veja como Jesus se relaciona com uma igreja. Veja como a igreja se relaciona com Jesus. O marido tem a obrigação de imitar a Cristo, e a esposa tem a obrigação de imitar a igreja. Pastor, mas essa igreja é tão desobediente, igual você. Pastor, essa igreja abandona o povo aí, não ajuda quando a gente pede ajuda, igual você. Como é que a igreja ajuda as pessoas? Através dos seus membros, especialmente os homens. Nas crises,
São os homens que têm que levantar o grito e falar assim: vamos ajudar. Não é só as mulheres, não. São os homens. Na visão bíblica, os homens são os cabeças. Então é eles que puxam o carro. E eu fico pasmo quando tem mulher que tira férias, o marido desaparece da igreja. Tinha que ser o oposto. É o marido que tem que puxar a esposa para a igreja, não é a esposa que ficar igual aquele boiadeiro com espigão lá espetando o marido para ele vir para a igreja o tempo todo. Tem marido que não entrega dízimo se a esposa viaja. E a gente vê essas coisas. Mas qual que é a relação que mostra como um casamento funciona? A relação entre Cristo e a sua igreja, a da Bíblia. Não é que a gente fica moldando com as nossas naturezas humanas pecaminosas por aí. Tá certo? Então, a cidade, a noiva é a cidade. E o símbolo é totalmente explicado no capítulo 19, versículo 1. Quando você abre Apocalipse 19, 1, e ele fala da visão que ele vai ter, ele diz o seguinte, deixa eu voltar lá. Depois dessas coisas, sumiu aqui. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Terceiro, a cidade santa é iluminada pela glória de Deus no Cordeiro. 21:11, 23, 22:5. Não tem poste de luz, não tem Celg, não tem anel, não tem equatorial, não tem nada disso. Tem Deus. O que ilumina a cidade não é a luz do sol, não é a luz dos elementos químicos das lâmpadas, mas é a presença do próprio Deus. E diz o reverendo Eber nas suas palestras sobre o habitat humano que não tem sombra. Ou seja, na Nova Jerusalém a luz faz curva. Uma das grandes contribuições de Einstein para a humanidade, que foi a teoria da relatividade, é onde ele propõe que em alguns momentos a luz se curva. Por isso existem os buracos negros. Ali não tem luz, a luz faz uma volta, faz uma curva. E aí ele é contestado, dizendo: como assim a luz? Onde tem luz, tem sombra. Na Nova Jerusalém não. Vai ter luz constante, sem sombra. Não vai ter nenhum bebê morrendo de medo da sombra, como a gente vê na internet. As crianças correndo da própria sombra quando enxerga que tem sombra, né? Não haverá nada que possa ficar escondido. Tudo estará no claro, no perfeito, no visualmente visível. E tudo isso é Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. A lâmpada ou o candeeiro é a glória daquele que se assenta no trono, capítulo 4, versículo 3. O brilho de um diamante, Apocalipse 4:3, não é senão uma sombra fugidia da glória dos atributos de Deus revelados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Certamente a lâmpada da igreja é o Cordeiro, porque ele infunde em nós o conhecimento do Deus verdadeiro e Salvador, alegria espiritual permanente e um estado de justiça com a sua correspondente condição de santidade. Cristo, que é a luz verdadeira, remove as trevas da ignorância, do sofrimento, da culpa e de toda poluição moral. Pode ser que luz seja entendida nesse sentido. Na Nova Jerusalém não haverá nada disso. Nada que a gente possa chamar de trevas. Nele, por ele e a sua obra, a glória de Deus se torna manifesta na igreja. Desse modo, a cidade santa não precisa de luz natural ou artificial, do sol ou da lâmpada. Não mais haverá noite naquela cidade. Tudo isso é, em princípio, verdadeiro agora, mas nós veremos em perfeição no universo futuro.
quarto lugar, nessa cidade, como nós dissemos, não há santuário, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. E isso é dito de forma claríssima no versículo 22. Quando ele diz o seguinte: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu não vi santuário, não tem santuário. O santuário é o próprio Deus. A relação com Deus será tão pura, tão simples e tão perfeita, que qualquer tipo de construção que a gente possa pensar que facilite a nossa comunhão com Deus será completamente desnecessário. Então a gente pode aprender a viver uma fé sem templo desde já. Alguns acham que viver uma fé sem templo é não frequentar, é não congregar. Acham que a internet substitui e resolve. E olha como que as suas vidas espirituais têm decaído depois disso. Não, a ênfase aqui não é na falta de congregação. A ênfase aqui é no fato de que não é uma coisa visível, uma coisa situada, com endereço, com CEP, com registro, é que vai ser utilizada para adoração. Não haverá qualquer instrumento que possa nos ajudar na nossa dificuldade, porque tudo será claro, tudo será direto e tudo será pleno. A cidade não precisa do sol, nem da lua, nem de claridade, porque o Senhor brilhará sobre ela. Seus habitantes não mais precisam ir ao tabernáculo ou ao templo em algum lugar no campo ou na cidade para ter comunhão com Deus. A radiância da sua majestade e glória, na totalidade da sua plenitude, vai encher a cidade. Qualquer cantinho da cidade estará pleno da presença de Deus. Lembrando que as cidades são seus habitantes. Não se limita a qualquer lugar em particular na cidade. Manifesta-se em todos os lugares. Nenhum santuário se faz necessário, pois a comunhão dos crentes com o seu Deus é direta e imediata. Hoje, a nossa comunhão com Deus ela é imediata. Nós temos aquilo que nós chamamos de meios de graça. Então, o culto, o batismo, o sacramento da ceia, a leitura bíblica são meios de graça. São instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para nos ajudar a nos aproximar dele. Lá no céu não vai ser preciso mais isso, porque nós estaremos inteiramente na presença de Deus. Lembrando que a nossa comunhão com Deus também no céu, ela será mediante Cristo, mas não agora utilizando alguns instrumentos para facilitar, mas somente o próprio Cordeiro estará presente. E lembra o que ele disse para Tomé: quem me vê, vê o Pai. Tem gente que fala assim: será que lá no céu eu vou ver Deus, o Pai? Não vai. Deus é Espírito e continuará sendo Espírito por toda a eternidade. Mas o Filho você verá, porque Ele se encarnou. E Ele não se desencarna mais. É por isso que nós não cremos numa doutrina de reencarnação. Nós cremos numa doutrina de ressurreição. Você não muda de corpo no decorrer das eras. Você ressuscita. Você olha para o seu corpo hoje e fala assim: nossa, mas tem tanto de defeito. Já foi, né? Lá no céu não vai ter nada disso. A ressurreição trará a perfeição como a sua marca. Não sabemos como será a nossa aparência, mas sabemos que seremos nós. E a ressurreição de Jesus é o modelo. Quando os discípulos viram Jesus pela primeira vez, a Bíblia diz que eles não reconheceram, embora o sinal dos cravos permaneceram na sua ressurreição, porque ele tinha objetivos com esses sinais no seu corpo ressurreto. Então tem coisas que permanecerão, tem coisas que desaparecerão, mas será você.
Então é possível que você reconheça as pessoas sim, lá no céu. Não porque, às vezes fala assim, é possível reconhecer, não porque você vai perder a memória, mas porque a ressurreição vai fazer você ficar glorioso, vai ficar nos trinques, como diz o pessoal por aí. Alguns dizem que na ressurreição nós estaremos na aparência que seria o nosso melhor, o nosso máximo, 25, 35 anos, não sei, pode ser, mas pode ser que Deus acha que o seu melhor seja agora, você seja um velhinho bem mais bonito do que aquele rapaz, né? As pessoas dizem que os homens melhoram depois de que casam a aparência, né? Eu melhorei bastante. Eu era um estrupice quando a Edneia casou comigo, né? Então eu devo muito a ela. Mas sei lá como é que vai ser. Eu só sei que será melhor, muito melhor do que é hoje, como nós estamos vivendo aqui. Na nova dispensação em que vivemos, vai se tornar plenamente realizada no novo universo. Quinta afirmação: a Nova Jerusalém tem um muro largo e alto. Como é uma cidade, tem um muro. O muro sempre simboliza a separação, não é? De dentro e os de fora. O que pode entrar e o que não pode, e o que tem que ser mantido lá de fora. Também aqui é dito isso, que dentro da nova cidade, nada do que era antigo, da velha vida, poderá entrar. E olha que ela nunca vai ter as suas portas fechadas. Cada porta tem um anjo, vocês vão se lembrar de ter lido isso aí. Mas elas nunca serão fechadas. Quem for salvo e viver na eternidade vai poder entrar e sair livremente da cidade santa. Mas é enfatizado que o pecado não entra lá. Vai todo mundo para o lago de fogo. É até interessante você ver a Bíblia falando, olha, nada que é impuro poderá entrar nela. Está tudo no lago de fogo. Não sequer a aproximará. Ela tem um muro de proteção, de segurança. Aqui o sentido do símbolo é este: a igreja permanece segura da sua posse e da comunhão com Deus. O muro é alto e largo, mesma expressão de Zacarias 2, versículo 5. E é dito isso para enfatizar que se trata de um muro simbólico, não literal. Nós lemos que ele é medido tendo 144 cúbitos ou côvados. Não se diz se é de altura, se é de largura. Se você pegar 144 e multiplicar por 65, você vai ter a altura desse muro. Não é baixo. Quando você lê Heródoto, e ele descreve as muralhas da Babilônia, você fala assim, esse cara está mentindo. Porque nas descrições de Heródoto das muralhas da Babilônia, ele diz que as muralhas tinham 200 metros de altura. A arqueologia desenterrou as muralhas da Babilônia, era alta, era grande, mas não tinha 200 metros não. A maioria das cidades, as que tinham os muros mais altos, eram 20 metros de altura. A muralha de Jerusalém, essa aqui é uma fotografia de uma parte da muralha de Jerusalém, ela tinha 12 metros de altura e 6 metros de largura. As muralhas de Jericó, que ruíram lá diante de Josué, tinham 10 metros de altura e 4 metros de largura. Então Jerusalém era 2 metros mais alto e 2 metros mais largo. Mas tem muralhas de outras cidades que eram mais altas e mais largas. Se você estuda, por exemplo, as muralhas de Constantinopla, elas eram mais altas, não eram tão largas, mas eram feitas com uma argamassa que resistia a terremoto, tanto é que ela nunca caiu, aquela muralha. Os historiadores dizem que as muralhas foram derrotadas em 1453 com um canhão de 12 metros de comprimento, um negócio imenso, que dava 2 tiros e precisava derramar água em cima dele, porque ele superaquecia, e foi de tanto dar tiro na muralha de Constantinopla que um desses canhões explodiu. Ele nem sabia que canhão explodia. E aí quando você lê a história com um pouco mais de atenção, as muralhas nunca caíram. Foi um traidor que abriu um portão lateral, e aí o exército entrou e dominou a cidade por ali e abriu os portões para os demais entrarem. Isso
em 1453. Aquelas muralhas foram inexpugnáveis por 1000 anos. Elas foram construídas em 605 e só foram rendidas em 1453. Então, a ideia da muralha não é simplesmente manter de fora o inimigo, mas é proteger os de dentro. Então, a muralha da Nova Jerusalém é para dizer que aqueles que estão dentro estão seguros. A sua condição jamais será mudada outra vez. Sexta afirmação, tem 12. O muro tem 12 fundamentos. Eu peguei aqui alguns modelos de pedras, das que são mencionados aí no texto. Essas é o jaspe. Então, esses são os 4 modelos que eu achei diferentes de jaspe. Peguei as pedras mais bonitas que tem lá na internet, não peguei as feias, né, só as bonitas. Mas a ideia é essa, é o límpido, é o perfeito, é o bem feito. Então, quando você olha para as muralhas de Jerusalém, visualmente falando, se é que é literal, é isso aí, ó. Imagina 12 metros dessa beleza aí. Isso aqui é uma pedra desse tamanhozinho, não é? E esses fundamentos, diz o texto, são os 12 apóstolos. Cada porta tem o nome de um patriarca. Azer, Manassés, né? Benjamim, Judá, Simeão, Rúben. Cada porta tem o nome de um deles em cima. E cada pedra na base do fundamento tem um nome de um dos apóstolos. Lembra que Paulo diz que a igreja está construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, a sua doutrina, o seu ensinamento. Ou seja, a cidade santa está construída sobre tudo aquilo que Deus falou e fez através dos patriarcas e através dos seus apóstolos. O que caracteriza a cidade, então, é essa pureza da revelação, essa pureza da doutrina, e não simplesmente pedras lindas, como essas que nós estamos vendo aqui. Sétima afirmação. A cidade tem 12 portas, cada porta tem um anjo, e cada porta é uma pérola. Essa pérola deve ter no máximo o tamanho dessa unha aqui. Cada porta será uma pérola. Imagina o tamanho da ostra que vai produzir essa pérola. O que o texto quer mostrar? Não é uma porta com várias pérolas encravadas nela. O texto enfatiza, cada porta é uma pérola, mostrando o quanto Deus tem poder para fazer. Embora tenha essas portas preciosíssimas, elas nunca estarão fechadas. Sempre estarão abertas para os povos entrarem, saírem. Isso é dito de forma semelhante em Ezequiel 43, Ezequiel 48, e será reafirmado no capítulo 22, verso 14. Então, do ponto de vista do novo céu e da nova terra, nós poderíamos dizer que tem havido abundante oportunidade de entrar nessa gloriosa e maravilhosa comunhão com Deus. Portas abertas simbolizam oportunidades para se entrar. Nós entramos nessa gloriosa comunhão por meio da fé, que é dom de Deus nas suas promessas. Como que você entrou? Você entrou porque a graça do Evangelho te alcançou. Todos aqueles que vão entrar e que vão sair são aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho. Algumas das músicas mais interessantes que a gente vê são as músicas apocalípticas, né? Uma que marcou a época foi aquela O Rei está voltando, o Rei está voltando. Uma música dispensacionalista que diz que os aviões vão cair porque o piloto foi embora e o avião vai para o brejo. Os filmes deixados para trás são baseados nessa visão dispensacionalista. Outros falam mais da graça. E outra que é muito famosa, a gente canta muito, apesar de ser muito estranha, quando terminar essa vida e lá no céu, o céu chegar, né? Eu vou perguntar, os irmãos vão estar lá me recebendo, para me abraçar, e eles vão perguntar, como é que você chegou aqui? Aí eu vou evangelizar que está todo mundo lá no céu, assim, foi a graça, foi pela graça. É claro que a ideia ali é de testemunho, não é de evangelização, mas a gente sempre fica preso a essas duas coisas, o excepcional, o poderoso, ou o gracioso. E o texto menciona muito a questão da pureza.
da perfeição, da santidade, que será a vida lá. E a liberdade que é dada para você poder entrar. A graça de Deus é livre, ela é oferecida livremente. E aí você a rejeita ou você a recebe. Há uma grande discussão doutrinária a respeito de livre-arbítrio e livre-agência. Nós não vamos discutir isso aqui hoje, mas o fato é que quem recebe a Jesus recebe porque quer. Agora a gente sabe que quem quer só vai querer porque Deus agiu primeiro no seu coração, produzindo o novo nascimento. Porque uma das coisas que é impressionantes no livro do Apocalipse é mostrar a crueza e a crueldade daqueles que rejeitam o Evangelho. E eu fiquei muito impressionado ao ler esse material e prepará-lo para os irmãos, quando o texto diz que a besta emerge do mar. E emergir do mar é emergir do meio da multidão, não é? E ela é feia. Ela não é só feia, ela é horrível. E o texto diz que apesar dela ser muito feia, muito horrível, completamente desengonçada, as pessoas vão adorá-la. Por que que eles vão adorar esse ser esquisito, feio, horrível e desengonçado? E o texto diz claramente, eles vão adorar a besta, porque não querem adorar a Deus. A beleza, a pureza, a santidade de Deus não será pária para um coração perdido na hora de escolher. Se Deus não agir no nosso coração, produzindo um novo nascimento, regenerando as nossas almas, nós escolheremos o feio, o desengonçado, o horrível, aquilo que estraga. Porque o nosso coração rebelde não quer aceitar a verdade de que somos criaturas dependentes de Deus. E aí você vê na televisão as afirmações corajosas das pessoas que odeiam a Deus. Deus não existe. As paródias ridículas que eles fazem a respeito de Jesus. Porque escolhem o feio. Porque escolhem o imoral. Porque escolhem o vergonhoso. E não escolhem a Deus. A não ser que Deus venha no seu coração e os transforme. Às vezes nós achamos que se a gente argumentar bem, se a gente fizer uma boa oratória, se a gente fizer um bom discurso, as pessoas nos ouvirão. É claro que isso faz parte. E nós presbiterianos somos comprometidos com isso. Mas não é a beleza do discurso que salva. Na minha família tem familiares que gostavam de ir na igreja porque achavam o sermão bonito. Só. Aquele sermão bonito não fazia nada de mudança no seu coração. Não é que nós vamos fazer sermões feios, mas a gente precisa lembrar que não é o sermão, não é o pastor, não é a igreja, não é nem o nosso testemunho, é a graça de Deus. Ele nos usa, mas é a graça de Deus. Se a graça de Deus não agir no sermão, se a graça de Deus não agir no testemunho, se a graça de Deus não agir na igreja, não acontece nada. Por isso a salvação de uma pessoa é um milagre. Quando alguém se arrepende, depois de resistir muitos anos, é um milagre. Assim como é um milagre curar um osso quebrado. Assim como é um milagre uma pessoa cega voltar a enxergar. Assim como é um milagre uma pessoa que não podia ser mãe se tornar mãe. É um milagre uma pessoa que não crê em Cristo crer em Cristo. É uma obra miraculosa de Deus no coração das pessoas. Andando um pouquinho mais, a oitava afirmação: a cidade tem as avenidas de ouro puro, transparente como vidro, e essa é a parte que a gente mais gosta, né? As músicas falam, eu andarei nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Vai ser bonito mesmo, né? Cada portal é a porta para uma avenida, e a cidade está repleta de belas avenidas, avenidas de ouro puro, que simbolizam a verdade gloriosa, inerrante de Deus. Essas avenidas indicam
que há abundante oportunidade para comunicação com o trono. Todas as avenidas levam para o centro. Todas as avenidas levam para Deus. Há fácil acesso aos rios da vida e às árvores da vida. E aí vem a 9ª afirmação. A cidade tem rios de águas vivas, claros como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Junto às margens de cada avenida flui um rio. A avenida e o rio são separados por um parque. Esse rio é o rio da vida, pois simboliza a vida eterna, plena, gratuita, salvação, o dom da graça soberana de Deus. E o que é a vida senão comunhão com Deus? A vida eterna é esta. João 17:3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. O rio da vida é o rio dessa comunhão. Então, a água límpida, ela representa exatamente a limpidez da comunhão com Deus. Assim como é prazeroso olhar e entrar num rio de águas claríssimas, é prazeroso estar na plena comunhão com o Deus do Senhor. 10ª declaração. Entre o rio e a avenida há um paraíso, um parque ou jardim repleto da árvore da vida. Entre o que se diz que a expressão que fala da árvore da vida aqui, ela é plural e não singular. Então a gente lê que tem uma árvore da vida que dá um fruto por mês e que esse fruto é para a cura dos povos. No entanto, o contexto dá a entender que não é só uma árvore ou 12 árvores, é um parque inteiro. Lembra que é símbolo. Então essa árvore da vida será um parque, um bosque inteiro na Nova Jerusalém. Você vai poder comê-la sempre que puder. Adão não pôde. Deus disse, o motivo que Deus deu para expulsar Adão da sua presença foi exatamente não deixar ele comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Teologicamente falando, se Adão comesse do fruto da árvore da vida, estando em pecado, ele iria tornar o pecado eterno na Nova Jerusalém. Então Deus protegeu a árvore para que Adão não comesse dela e o expulsou da sua presença, colocando querubins protegendo a entrada do local onde a árvore da vida estava. No entanto, na Nova Jerusalém, olha a árvore da vida de novo. Ela estará lá. Só que lá ela estará disponível. O evento céu você vai poder comer. Dona Júnia com certeza vai ser uma das primeiras a experimentar. Fruto da árvore da vida. Você vai poder tocar e comer. Diferente do que Eva falou para a serpente. A gente não pode nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, você vai poder comer, porque o texto diz que é para a cura das nações, e essa é uma das afirmações misteriosas de Apocalipse 21. Como que fala em cura num lugar onde nem doença vai existir? É só uma figura de linguagem para mostrar que ela estará disponível e será útil e vai ser bom a gente experimentar. 11ª afirmação. A cidade está o trono de Deus e do Cordeiro. Primeiro a Bíblia fala do trono branco, que é o trono do juízo. Eu coloquei de novo aqui só porque a figura é bonita, viu? Mas o trono de Deus estará lá e acessível. Você poderá chegar até o trono de Deus. Você já chega hoje por meio de Jesus, mas lá você vai chegar diretamente onde o Cordeiro se assentará. E por fim, quem são os habitantes? Verso 21, 7. Eu só vou ler esses textos. 21, 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. 21, 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E 27. Nela
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai morar lá? Quem vai entrar lá? Somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Seu nome está escrito lá? Não é o pastor que escreve, não é o conselho que imprime, é Jesus. Então, o que garante a sua presença lá, mais do que a sua presença aqui nesse templo, é você ser de Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, andar com Jesus, pertencer a Jesus. Não é o presbiterianismo, não é o assembleanismo, não é o batistismo, não é o catolicismo, não é nada disso. É Jesus. Se nós presbiterianos enfatizarmos mais a nós do que a Jesus, nós perdemos e estamos atrapalhando as pessoas de chegarem lá. Mas toda a estrutura da igreja presbiteriana só existe, só tem valor se e somente se o nome de Jesus for anunciado e as pessoas crerem em Jesus, o Salvador. Se os irmãos crerem em Jesus, todos os nossos erros são passados por cima. Mas se os irmãos crerem em nós, você vai estar pegando o ônibus errado, para o endereço errado, e vai descer na rodoviária errada. Se você entrou no ônibus da igreja presbiteriana, certifique-se de que lá na frente não está escrito presbiteriana, mas está escrito Jesus Cristo. É isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que fazer. Vamos terminar.